O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No tempo em que Jesus viveu no meio de nós, certa vez alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pôr Jesus à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou aos fariseus: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus então disse aos fariseus: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos deu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Já em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus tornou a dizer: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Também a mulher, se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos repreendiam as crianças. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus abraçava as crianças e abençoava as crianças, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus aqui não está dizendo que está proibido de entrar. É como se fosse um ônibus, estava no ponto de ônibus, né? Aí você lê lá onde o ônibus vai. Se não é o seu destino, você não entra nele. Então, se você não tiver o jeito de criança, o reino de Deus vai passar que nem o ônibus passa no ponto e você não vai entrar nele. Você diz: esse ônibus eu não vou pegar nada, você não quer, vou esperar vir um outro aí. Então é preciso ser como criança para entrar. Se você for como criança, quando aparecer o ônibus do reino de Deus, você vai entrar, vai para dentro dele. Agora aqui, o que será que Jesus queria dizer? O que será que Jesus está dizendo em ser como criança? Tem uma qualidade da criança que Jesus aqui está visando.
aprender. A criança ela está aberta ao aprendizado. Eu fico encantado com as crianças quando elas quando elas vêm aqui no final da missa e falam sobre a catequese. Elas aprendem. Uma historinha contada, na hora elas mordem, porque elas estão ávidas, elas estão dispostas, elas querem aprender. Tanto é que nós adultos temos uma responsabilidade muito grande. Se ensinarmos bobagem para as crianças, elas também aprendem. A criança que fala cada palavrão, a criança que faz cada coisa absurda, porque aprendeu, alguém ensinou, alguém sem consciência ensinou uma criança, destruiu a inconsciência de uma criança. Nossa, esse crime é bárbaro, é bárbaro. O que Deus espera de nós é que nós sejamos como crianças, estejamos sempre dispostos a aprender. É difícil, hein? Porque quanto mais velho nós vamos ficando, mais encarangado nós vamos ficando. Eu já sei, eu sempre fiz assim, eu vou morrer fazendo assim. Vai prestando atenção, vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Não ter essa atitude de criança. Desconfiar do que a gente sabe, né? Ou a gente pensa que sabe. Isso aí eu sempre fiz assim, mas você está me dizendo, deixa eu pensar um pouquinho, porque eu já estou meio velhinho, meio cacá, deixa eu pensar um pouquinho, depois eu respondo, deixa eu refletir um pouquinho sobre isso, depois eu respondo. Desconfie, desmonte a sua segurança. Isso que Jesus espera de nós. Quem não tiver essa atitude, o reino de Deus vai passar e não vai entrar. E agora eu quero dizer algumas palavrinhas sobre essa beleza do Evangelho de hoje, né? Sobre o sacramento do matrimônio. Eu anotei porque eu não quero me perder. Eu anotei aqui algumas ideias, né? Para não cansar muito também. Primeira ideia. Vocês se lembram da data de 8 de julho de 2014? Não. 7-1. Lembrava? Dia 8 de julho de 2014 foi aquele jogo entre o Brasil e a Alemanha, que a gente achou que ia ganhar, e a gente levou de 7-1. Foi um vexame, foi um balde de água fria em toda a nação, foi uma grande decepção, ficou muito chateado, revoltado. Entretanto, a gente não perdeu o gosto pela seleção do Brasil. A gente não perdeu a admiração pela Copa do Mundo. Vai começar aí agora, vão começar aí as eliminatórias. Eu gosto desse jogo. Vou torcer de novo. Eu acho bonito a Copa do Mundo. Eu acho mais bonito ainda quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Então, fechando uma porcaria, uma coisa ruim, não tirou o nosso amor, a nossa admiração pela Copa do Mundo. Gente, isso vale para o sacramento do matrimônio. Não é porque a gente vê muita gente se descasando, não é porque a gente vê muita bagunça nesse sentido, ou não é nem porque às vezes a gente até sofreu isso, a gente se casou e não deu certo, a gente teve que separar, ou um filho, ou um parente, ou alguém muito próximo. Isso não quer dizer que o sacramento do matrimônio perdeu o seu encanto, perdeu a sua beleza, perdeu a sua grandeza. O sacramento do matrimônio continua lindo, o sacramento do matrimônio continua bonito. E que bom que hoje a liturgia nos trouxe de volta esse evangelho que nós acabamos de ver. O sacramento do matrimônio é uma coisa, é uma riqueza. O sacramento do matrimônio é um tesouro que nós levamos no contexto da igreja. Mas eu concordo, o sacramento do matrimônio passa por dificuldades, passa sim. E passa, eu penso, porque a gente está errando um ponto muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já falou para vocês, porque a nossa catequese na igreja é muito falha. Se alguém falou para vocês sobre
Graça e natureza. Tá? Tem que explicar, não vai cair a cabeça. Graça e natureza. Vou dar um exemplo aqui, depois a gente vai para a catequese. Então nós estamos aqui tranquilos, entramos, as luzes já estavam acesas, a piscina está meio quente, tem tomadas aí, a gente enfia os aparelhos na tomada aí, elas acendem, tudo bem, ninguém está preocupado. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai pensar que as coisas não são assim tão fáceis. Tem fios passando por aí, tem fios canduítes descendo pela parede, tem tomada nas paredes, as coisas estão ligadas. Tem uma engenharia aqui, tem uma estrutura aqui, sem a qual não teríamos luz, não teríamos ventilador, não teríamos som, não teríamos nada. Então essa estrutura, esses fios, essas lâmpadas, as tomadas, os interruptores, tudo que está aí, isso nós chamamos de natureza. É preciso ter uma ordem nessa natureza, senão não funciona. Mas se nós tivéssemos as lâmpadas, tivéssemos os canduítes, tivéssemos os fios, tivéssemos tudo que temos aqui, toda essa estrutura, tivéssemos a natureza, mas lá na rua não tivesse entrando a energia elétrica, não adiantaria nada. Você apertaria o botão, a lâmpada não acenderia, ligaria o aparelho na tomada, o aparelho não funcionaria, estaríamos sem som, sem nada. Então é preciso a energia elétrica que entra e nessa estrutura traz para nós todos os benefícios. Então a estrutura elétrica nós chamamos de graça. Ela é comparada com a graça. Para funcionar precisa a estrutura e a energia elétrica. Precisa a natureza e a graça. Hoje há um pecado grave nesse sentido. Muita gente, principalmente quem não é muito de vir à igreja, acha que basta a natureza. Então, se eu comprar um apartamento, se eu tiver um bom emprego, se eu puder viajar, se eu puder dar escolas para os meus filhos, se eu tiver um bom plano de saúde, eu posso me casar tranquilo, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. Verdade? Mentira. Conheço muita gente que tem casa na praia, tem carro, tem plano de saúde, estuda nos Estados Unidos, e olha o casamento aqui. Não funcionou. Não vai. Se separou, a gente já está no 5º casamento, 6º casamento. Então só a natureza não funciona, não dá certo. Mas tem outros que exageram no outro ponto. Dizem, basta a graça. Se eu casar na igreja, aí você acha engraçadinho, você não fala casar na igreja, vocês falam casar no padre. Se eu casar no padre, aí pronto, bastou. Então aí faz o casamento, chama 500 padrinhos, faz a festa, faz o convite, e põe a música do Roberto Carlos, e põe a música do sei quem, e enche o saco do padre. Mas não funciona. Porque a graça não é mágica. Não é o pozinho do pirim-pim-pim que você joga e pum, aparece a mágica. Então se eu jogar a mágica do sacramento do matrimônio, no meu casamento sem a natureza, vai funcionar. Não vai. É preciso unir a natureza e a graça. De nada adiantariam as lâmpadas, os fios, toda essa engenharia, se não tivesse a energia elétrica. Mas se tivesse a energia elétrica e aqui os fios estivessem desencapados, um grudando no outro, as lâmpadas todas estouradas, a hora que você ligasse, ela ia explodir. Então é preciso
A graça é preciso a natureza. Estou falando aqui de aliança. Quem usa aliança aí, dá uma olhadinha. A sua aliança tem que ser íntegra. Se ela estiver com um rachinho, se você conseguir perceber aonde que ela começa, onde ela termina, joga a aliança fora, porque não serve para nada, essa aliança está estragada. Pede para comprar uma nova de ouro. 18 pilares de morte. Uma aliança, é essa aliança entre a graça e a natureza. Isso o mundo não entende. E muitas vezes nós, a igreja também, que não temos catequese, não entendemos. Por isso, a terceira ideia, nós precisamos ser evangelizados e precisamos evangelizar. E como que nós faremos isso? Primeiro, eu penso que nós faremos isso pelo testemunho. Você que está namorando, namore de modo cristão. De modo cristão. Venha à missa com a sua namorada, reze com a sua namorada, faça boas leituras com a sua namorada, invista nesse campo, tenha um namoro casto, tenha um namoro santo, lute por isso. Tem muita gente que pensa de casamento que nem carga de abóbora em carroça. Já fizeram carga de abóbora em carroça? Sabe como é que carrega uma carroça de abóbora? Sabe? É mais fácil. Vai jogando a abóbora na carroça. A hora que a carroça andar, vai balançando e as abóboras se ajeitam ali. Não precisa nem corda, elas ficam certinhas. Tem gente que pensa que casamento é que nem carregar a abóbora na carroça. Ah, não está certo, mas lá na frente vai ficar certo. Se você duvidar do padre, pergunta para quem está ao seu lado aí que é casado mais tempo que você. É mentira. Se o casamento começa torto, a tendência dele é entortar mais ainda. A força que atua no casamento não é a força de união. A força que atua no casamento é a força de separação. Você tem que gastar uma energia danada para manter unido. Porque a vida tende a separar. A vida tende a mandar para fora e não para dentro. Namore com santidade, busque a palavra, busque aconselhamentos. E outra coisa, gente, não é todo mundo que tem vocação para o casamento, hein? Tem gente que não tem vocação para o casamento e vive muito feliz. Esse negócio que você vê na televisão, você vê no rádio aí, que se você não casar você é infeliz, é mentira. Isso é mentira. Existem outras vocações que não. Casamento é uma vocação. Você precisa ter, se você é chamado para o casamento. Porque você não tem chance, não tem jeito para o casamento. E você vai viver tranquila, na sua vocação, no seu chamado, não tem problema nenhum. Ninguém morre por isso. Quem já é casado, testemunhe o seu casamento. Não se esqueça nunca da natureza e da graça. Fidelidade, trabalho, honestidade, desejo de ficar juntos, mas também a graça, a missa, a oração, as novenas, os encontros de casais, os cursos de formação. Importante, fundamental para você testemunhar. Quem é casado em segunda união? Tem gente que se casou, não deu certo, não conhecia o Evangelho, quando se casou não sabia nada do que sabe hoje. Hoje está vivendo uma segunda união. Viva a segunda união como testemunho. Tem gente que acha que porque o casal em segunda união não pode comungar, ele é diminuído. Não é diminuído. A igreja, quando pede para você não comungar, ela está pedindo para você testemunhar o valor, a beleza do sacramento do matrimônio. Ah, que bonito você poder dizer para o filho. O filho pergunta, pai, mas você não comunga? O filho não comunga. Por quê? Porque o pai não tem o sacramento do matrimônio. Vai você comungar, pai não, vai comungar espiritualmente. E você está dizendo a esse filho, quando se você tiver a vocação para o casamento, quando você pensar no casamento, pense com seriedade. Porque esse sacramento portanto, ele é bonito, mas ele não é fácil. Ele é bonito, mas ele é exigente. Você está testemunhando.
Quando uma pessoa diz assim, nossa, você vai à missa todo dia, você ajuda o padre lá, quase leva a igreja nas costas, eu não vejo você comungando, eu sou um casal, sou união, eu não tenho sacramento do matrimônio, por isso eu não comungo, nós não comungamos, comungamos espiritualmente, porque o sacramento do matrimônio é muito importante, o sacramento do matrimônio é lindo. Olha que testemunho maravilhoso ensinar. Você pode até se sentir o menor, é bom a gente se sentir o menor, porque na casa de Deus o menor é o maior, mas não diminuído, não vemos, não cristão de segunda categoria. Testemunhe o seu casamento de segunda união. Faça dele um sinal do amor e do reino de Deus. E a terceira coisa que nós podemos fazer é ao nosso alcance: reze, 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 reze. Às vezes nós rezamos, mas nós rezamos só para nós. Que eu não fique doente, que meu marido fique doente, que meus filhos fiquem doentes, que o meu time não perca, tudo eu. Dá uma levantadinha na cabeça, tem um mundo ali. Reze pelas famílias, reze pelas pessoas que estão passando por dificuldades, reze pelas pessoas que estão tendo um namoro tudo torto, tudo atrapalhado. Reze para que a gente encontre caminhos de evangelização. E não é só rezar, existe a possibilidade de oferecer sacrifícios. O jejum não caiu de moda. O jejum não é só Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa a gente é obrigado a fazer jejum. Mas o jejum vale para o ano inteiro. Você pode fazer um dia de jejum, uma tarde de jejum, uma tarde de jejum pelo meu filho, uma tarde de jejum pelo meu vizinho ali que está brigando, uma tarde de jejum por meu companheiro de trabalho que está pensando em se separar, está pensando em deixar a esposa, os filhos. Faça ela, ofereça. Jejum também não é só jejum de comida. Jejum de comida a gente faz, a gente dá uma olhada na barriga, nossa senhora parecida. Faz jejum na hora, toda hora, né? Faz, não é jejum, né? Dieta, né? Dieta. A gente pode fazer jejum de televisão. Ó Senhor, hoje eu não posso assistir televisão. Hoje eu vou ler a vida de Santo Antônio no lugar de assistir televisão. A gente pode fazer jejum de computador, de internet, de redes sociais. A gente pode fazer jejum de celular. Pode fazer jejum de celular. A gente pode fazer jejum de trabalho. Porque tem gente que trabalha, que leva trabalho para casa, não tem tempo de nada, nem de almoçar direito. Pode fazer jejum de trabalho também. Pode fazer. Nós estamos oferecendo isso para Deus. Pessoa toda uma igreja rezando. Quantas pessoas estão aqui? Umas 150 pessoas? Pessoas, 150 pessoas rezando essa semana pela família, pelo bem das pessoas, pelos namorados. Olha, isso é uma força tremenda que chega até o céu. O que Jesus nos ajuda, né? Não percamos jamais, né? Levemos com muito cuidado, com muito carinho, essa pérola que nós temos, que é o sacramento do matrimônio, que é a família na perspectiva do Santo Evangelho. Creio em Deus Pai,